Boa tarde. Então, a Larissa pediu para eu... Na verdade, quem ia apresentar o Daniel era o Zarro, mas o Zarro teve problemas técnicos. Então, a Larissa me incumbiu dessa tarefa, grande tarefa de apresentar o grande Daniel. Então, bom, o que eu posso falar? Eu posso falar um monte de coisas do Daniel. Mas para manter aqui posso falar várias coisas. O Daniel fez graduação na Universidade Nacional da Colômbia, mestrado e doutorado na UFRJ, onde dividiu sala comigo. Uma das pessoas mais trabalhadoras que eu conheço. Você fala uma coisa com o Daniel, ele chega no dia seguinte com a conta toda pronta, tá? E a coisa mais importante, que ele é pai de uma das maiores gracinhas que eu conheço, que é o Sebastião. E ele vai falar hoje, então, para a gente sobre novas relações tipo BCH e uma nova maneira de solucionar sistemas dependentes do tempo. Daniel, você pode falar. Obrigado. Boa tarde a todos, Dani. Obrigado pela apresentação. Estou feliz de apresentar de novo no grupo. Trabalho que também contou com a participação de alguns dos membros do grupo, né? E também vou falar também de outros trabalhos que vários aqui integrantes do grupo estão juntos. A gente, como disse a Dani, né, compartilhou muito tempo no mesmo escritório, e a gente teve também a oportunidade de trabalhar juntos em vários projetos. Um deles vai ser mostrado aqui. Então, vamos lá? Pronto. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, estamos vendo. Agora sim. Tá bom. Eu vou parar aqui meu vídeo para economizar um pouco de banda. Pronto. Então, bom, pessoal, eu não discuti com os meus colaboradores desse trabalho o nome dessa apresentação. Eu tentei botar um título que fosse um pouco chamativo, né? Vou apresentar novas relações BCH e uma nova maneira de solucionar sistemas dependentes do tempo. Esse aqui é o roteiro que eu vou seguir, né? Vamos começar com uma introdução, motivação, aproveitando a ocasião para falar um pouco de simetrias, de álgebras de Lie, de relações tipo BCH. Depois vamos no prato forte, vamos falar de as novas relações tipo BCH, vamos mostrar como elas surgem da composição de elementos desses grupos específicos que foram trabalhados pela gente. Depois mostrarei um teste de validação, na qual a gente usou essas novas relações BCH para mostrar a lei de composição de estados comprimidos. Depois passarei talvez a motivação mais importante para esse trabalho, né, que é a solução de sistemas físicos com dependência temporal. Depois temos os comentários finais e as referências. Então, para começar, falar sobre simetrias, né? Simetrias, a noção da simetria é um assunto que está presente na humanidade, né? Todo ser humano tem uma noção de simetria na sua interação com a natureza, né? Com o mundo. Está nas flores. Deixa eu botar aqui. Está nas flores, por exemplo, né? Árvores na natureza, nos animais, né? Nas frutas, você vê padrões, né? Reconhece padrões que você associa com simetrias, né? Mas foi só lá os gregos, né? O Pitágoras especificamente, e os pitagóricos, que eles começaram a dar vamos dizer assim, um caráter matemático e criando também, né, a geometria, como depois iria ser trabalhada por Euclides, né, e compilada e criada também em alguns aspectos nos seus livros dos elementos, né? No entanto, a simetria não é uma coisa restringida unicamente à
física ou matemática, ainda geometria, mas realmente é uma questão que abraça um monte de tópicos, arquitetura, arte, música. Simetria é um conceito fundamental, por exemplo, para definir beleza, né? 700 anos antes de Cristo, já os gregos definiam beleza em termos de proporção, né? Simetria, harmonia, né? Só que depois que o Pitágoras faz uma viagem, né? Aqui uma parte do quadro, daquele quadro do Rafael, da academia, né? Onde está aqui presente o Pitágoras, né? Os pitagóricos já começam a dar um caráter geométrico para essa palavra, né? E é associada com uma característica de um objeto que não muda, né, ante uma operação ou ante uma transformação. Esses gregos já tinham, os Pitágoras e os pitagóricos já tinham umas noções de geometria muito grandes, né? Aqui estão, por exemplo, os sólidos pitagóricos que, segundo alguns historiadores, né, a Wikipédia, o Pitágoras podia ou não conhecer já esses sólidos platônicos completamente, né? Mas é só esse cara aqui, o Theaetetus, que vai mostrar que só existem essa quantidade de sólidos pitagóricos. São sólidos que possuem uma grande simetria, né? Como vocês podem ver. Então, esse conceito de geometria, depois de Euclides, foi evoluindo, né? Foi sendo mais conhecido pelo mundo. E um dos grandes geômetras e estudiosos da álgebra também, que são os árabes, né? No seu tempo que eles conquistaram a Península Ibérica, né? Aqui a Espanha, Portugal, eles tiveram um assentamento numa cidadezinha lá, que se chama Granada. E nesses anos que eles fizeram esses palácios e uma quantidade de coisas bem interessantes lá, eles deixaram vestígios, não seriam vestígios, seriam obras magníficas de arte, talvez o Farid, não sei se ele já esteve lá, mas a gente já trocou alguma ideia sobre esse lugar, né? Que é a Alhambra, né? Esses moros, esses árabes que estavam nessa ocupação, fizeram umas coisas fantásticas em termos de simetria. Se vocês vão lá na internet e procuram informação sobre isso, né? Vocês vão encontrar alguns mosaicos, né? Desse tipo, onde são exploradas não só a geometria, como também grupos que são associados aos grupos cristalográficos planos, tipo um grupo de simetrias que permite identificar, né, quais que são as simetrias associadas a formas planas. Aí depois vocês podem ver, mas em termos arquitetônicos e de arte, é impressionante essa obra lá. E, bom, mais para frente, então, já mais para o nosso interesse, estão as simetrias na física. E para falar das simetrias na física, a gente tem que falar do Teorema de Noether, né? M. Noether nasceu no 82, morreu no 35, de 1900, e ela desenvolveu esse teorema entre 1915 e foi publicado em 1918. E ela é considerada por grandes físicos e grandes personagens, né, como Einstein, como David Hilbert, como a mulher matemática e talvez a matemática mais importante de todos os tempos, né, a mulher matemática mais importante. E é claro, porque ela fez um trabalho que ao dia de hoje, não poderia eu falar quais são as consequências de tudo isso, talvez o Thales, que trabalha com cordas, né, ou, por exemplo, o Elael, que numa apresentação eu vi como ele explorava esse conceito de simetrias também, e do Teorema de Noether, pode falar melhor sobre isto, mas basicamente é como a ação de grupos de transformação infinitesimal, agindo sobre a lagrangiana, né, que a lagrangiana é um objeto matemático, mas que representa dentro da física, digamos, a densidade de energia, né, e a sua variação, o fluxo de energia, né, como é que ela pode mudar ou não ante esses grupos de transformações, obtendo informações fundamentais desse objeto, né, que vai estar associada a quantidades físicas conservadas ou não, né, tipo, isso aqui vai permitir estudar as simetrias dos sistemas físicos, simetrias como são translações, rotações,
escala, reflexão, aqui tem vários que eu não botei, né? E que são conhecidos como grupos de Lie. Então, para falar de grupos de Lie, eu vou ser muito rápido, não vou ser muito preciso, mas o conceito de grupo é uma coisa que acho que sempre vale lembrar dele, né? Especialmente pelo que a gente vai fazer mais tarde, que é compor elementos, né? Mas o grupo é basicamente um conjunto com uma operação, né? Vamos dizer assim, uma lei de composição interna, né? Que isso já botaria aqui a clausura, mas vamos dizer um grupo e uma operação, né? De tal jeito que quando você compõe dois elementos, quaisquer do grupo, você cai num elemento do grupo, né? Existe a identidade, o elemento neutro também é falado, de tal jeito que quando você compõe um elemento qualquer do grupo com a identidade, você obtém o mesmo elemento, né? Tem a propriedade associativa e você tem um inverso no grupo também, né? Que uma vez aplicado sobre o elemento inverso, você obtém a identidade. E um exemplo de grupo muito usado é os números reais com a soma, né? A gente vai prestar atenção especialmente nessa propriedade aqui da clausura, mais na frente vamos ver por quê. Mas os grupos de Lie, né, trabalhados por Sophus Lie, mais ou menos 1870, segundo lembro, eles exploram esse conceito aqui de grupo, onde esse conjunto aqui é simultaneamente uma variedade diferenciável. Então, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas a gente vai ser um pouco mais pragmático e vamos ver diretamente o que é uma álgebra de Lie, né? Porque o grupo pode ser caracterizado pelas relações algébricas entre os geradores. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você tem um elemento do grupo, você pode mostrar esse elemento, né, como a exponencial da combinação linear desses que são chamados os geradores. Só que você tem diferentes possibilidades de representação, né? Como é essa aqui, né, a exponencial da combinação linear, ou o produto de exponenciais, né, desses geradores. Ou seja, essa expressão basicamente fatorada, né? Onde a gente vai ter relações entre esses μ e esses beta mais na frente, a gente vai ver, né? E onde esses geradores, né, esses asinhos aqui, que a gente identifica como matrizes, né, e operadores na mecânica quântica, satisfazem uma relação de comutação desse tipo, ou seja, o comutador de dois geradores sempre pode se escrever como uma combinação linear dos geradores do grupo também. Isso aqui se conhece como constantes de estrutura, se não me lembro, e para cada grupo, né, que a gente esteja trabalhando, vão ser geralmente diferentes, né? Por exemplo, temos o grupo SU11, que será um grupo que a gente vai trabalhar bem vamos discutir nessa apresentação, e que tem por geradores esses K+, K-, Kc, satisfazendo essas relações de comutação. Portanto, esse aqui é um grupo de Lie, e de fato é o grupo SU11. No entanto, é importante notar, né, que essas duas possíveis representações para os elementos do grupo estabelecem uma conexão, né, entre você escrever a exponencial de uma combinação linear, né, e o produto de exponenciais, né? E a gente sabe que isso nem sempre é possível. A gente vê, por exemplo, o que são chamadas de relações BCH, né? A gente vê ao longo dos cursos de mecânica quântica, talvez teoria de campos, que dois operadores em geral satisfazem em uma relação desse tipo aqui, né? Onde você tem uma série que é infinita, né? E essa aqui é uma também relação BCH que é complementar dessa aqui, vamos dizer. Ou seja, ela é usada para demonstrar que isso aqui é verdade também. E essas são as que a gente conhece como as relações BCH. Então, o que a gente vê é que esse tipo de relações entre as duas representações desses elementos, né, dadas essas relações de comutação, permitem que essas séries aqui, em algum momento, sejam truncadas, né? Ou seja, vamos dizer assim, essas séries são convergentes, e por isso isso aqui é possível, né? Então, essas são relações BCH, mas as relações entre essas duas representações, né, que estão aqui, são conhecidas como relações tipo BCH. Ou seja, são relações nas quais você vai mostrar que essa fatoração é possível quando você
encontra a conexão entre esses coeficientes que estão aqui, beta com esses coeficientes mu que estão aqui, né? Você pode escrever cada beta como função de mu. E você, então, por exemplo, no caso da álgebra SU1, você pode escrever os elementos do grupo, né, dessas duas formas, onde esses lambda maiúsculos estão relacionados com esses lambda minúsculos, né, através dessas relações aqui, que são conhecidas como relações tipo BCH. Então, a gente vai usar muito esse tipo de relações tipo BCH para construir as novas relações tipo BCH. Então, vamos lá, a gente vai ver agora as novas relações tipo BCH, né, e como elas surgem da composição arbitrária de elementos desses grupos aqui. Então, esse trabalho é um trabalho que fizemos com o Farina, com o Zar, com o Adriano, foi publicado recentemente, neste ano. Aqui vocês podem depois procurar o artigo. Também tem uma versão no Archive, caso necessário. Então, considerem 3 grupos de Lie que têm as seguintes álgebras de geradores, né? O grupo SU1, com esses geradores, tem essas regras, essa álgebra, né? Essa regra de comutação, né? E tem esses sistemas que podem ser descritos com esse tipo de álgebra, né? Aqui o oscilador harmônico dependente do tempo, né? Interferometria também, por exemplo, interferometria gravitacional está trabalhando com estados comprimidos e aqui tem uma linha trabalhando com esse grupo especificamente de interferometria. Aqui tem o grupo SU2, que tem esses geradores, que tem essas relações de comutação aqui, que é um grupo que pode ser relacionado com rotações no plano, e que tem um sistema bem interessante para a gente, que é um qubit dependente do tempo. Desse aqui a gente vai falar mais para frente um pouco. E tem o grupo SO21, né, que aqui tem esses geradores e tem essas relações de comutação que estão aqui, né, e esses sistemas, como é o oscilador harmônico tridimensional, ou o potencial de Hartmann, que podem ser trabalhados com essa álgebra, né, identificados com essa álgebra. Então, a ideia é que a gente tem 3 álgebras, né, três grupos e 3 álgebras, que têm uma relação de comutação muito similares, né, como vocês veem aqui, dessa para aqui, por exemplo, é só trocar por menos, né, aqui você vê que só aparece a mais essa i, né, em vez do 2, e aqui também, né, número imaginário. Então, a ideia vai ser trabalhar essas 3 álgebras simultaneamente. Ou seja, a gente vai introduzir esses parâmetros aqui, epsilon e delta, que vão permitir, uma vez fixando eles, né, trabalhar com alguma das álgebras. Ou seja, a gente vai trabalhar de um jeito geral essas 3 álgebras. E, portanto, um elemento genérico do grupo pode se expressar dessa forma, ou como a gente viu, dessa forma aqui também, né? Onde essa notação negrita vai fazer referência a esse conjunto aqui de coeficientes, né? E onde as relações BCH, tipo BCH, foi o primeiro que a gente deduz, né, no trabalho. A gente mostrou como se relacionam esses lambdazinhos com esses lambdações para esses grupos que a gente está trabalhando. Essas relações para esse U1 e esse U2 já existiam, de fato, já tem um trabalho da gente onde a gente no final do artigo mostra como é que se encontram essas relações. A gente não tinha visto para esse O2-1, mas era necessário também generalizar e escrever essas relações. Vão ser constantemente utilizadas daqui para frente. Então, a ideia é calcular nessa representação que está aqui, na representação já fatorada, né, como é que é a composição de elementos do grupo, né? Ou seja, a gente quer mostrar que essa composição vai gerar um elemento do grupo, né, que, portanto, pode ser escrito dessa maneira. E aqui eu queria aproveitar para agradecer ao professor Marcos Vinícius, porque justamente em conversa com ele foi que a gente estava um pouco atolada para saber se a gente estava trabalhando com esses conjuntos aqui de produtos, mas a gente ainda não tinha sacado quanto que isso estava relacionado na álgebra com o grupo e a composição de elementos e tal. E foi ele quem trouxe para a gente essa noção aqui que a gente efetivamente teria que ter essa possibilidade de representar, né,
tipo, encontrar esse elemento final que vem da composição, porque finalmente a gente tem a clausura e se você compõe elementos, você tem que cair num elemento do grupo. Então, a ideia da gente é encontrar esse elemento do grupo, dada uma composição arbitrária de elementos. Então, obrigado, Marcos. E a gente vai começar com um par de elementos, né? Vamos pegar 2 elementos, né? Essa representação, como diz, né? Já faturados, e vamos ver qual que é o elemento resultante aqui. Né? Vamos ver quem que é esse alfa, quem que é esse beta e quem que é esse gama. Né? Então, a gente tem essa expressão e a gente vê que tem esses operadores aqui, né? Ou seja, basicamente, o que a gente quer fazer é passar, agrupar, né? O que está com esse gerador T+, o que está com esse gerador TC e com esse gerador T-, né? Para encontrar uma só expressão com esses 3 geradores. Só que isso não é nada fácil, né? Tipo... qualquer reordenamento dessa expressão, a gente vai ver que tem um custo que faz que as contas sejam um pouco longas. Aqui eu vou tentar simplificar o mais possível, tá, para a gente. Mas também vou mostrar como é que é o método, né? Então, vou tentar simplificar, mas não vai ser tão simplificado, tá? Então, o primeiro que a gente faz vamos tentar passar esse elemento aqui, esse operador aqui, que está associado com esse T+, para a esquerda. Vamos tentar botar ele aqui para a esquerda. Então, primeiro eu tenho que passar para aqui e depois para aqui. Né? Então, para isso, o primeiro que a gente faz é introduzir esse produto, né, que é a identidade, né? E aí a gente estaria, né, esperando que esse parênteses, né, que nessa transformação unitária que é feita entre esses dois, esse sanduíche que está feito aqui entre essas 2 exponenciais desse termo, né, dê alguma coisa que não tenha mais, ou tem mais, né? Isso que a gente esperava, né? E para resolver esse tipo de transformações unitárias, vamos dizer assim, a gente usa relações BCH mesmo, né? Tipo essa aqui, e uma consequência das relações BCH, que é essa aqui, né? Essa aqui seria a relação mais imediata que a gente vai usar, né? Então, a gente usa ela e a gente encontra que o termo entre parênteses pode se escrever, então, dessa forma, como a exponencial de uma combinação linear dos operadores T+, TC e T-, né? Então, onde esses sigmas aqui estão, você encontra eles em termos dos lambdações, né? Que são aqueles coeficientes iniciais dos elementos que a gente está trabalhando. No entanto, essa expressão aqui não está fatorada e a gente precisa continuar com ela fatorada para fazer o reordenamento. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é ir diretamente dessa expressão, né, que está a exponencial da combinação linear, para produtos exponenciais usando relações tipo BCH, né, como as que a gente viu. Só que aqui já vou deixar diretamente em termos desses coeficientes sigma, onde esse coeficiente sigma também está em termos dos coeficientes lambda. Tá? Então, o termo que estava entre parênteses virou essa expressão aqui, né? Tem um T+, tem um TC e tem um T-, né? E que uma vez a gente substitui lá no produto, né? A gente obtém dessa expressão inicial, né? Onde estava o T+ na direita e o T- na esquerda, obtém o T- na esquerda. Desculpa, estou com um pouco de... como se chama? Bom, estou confundindo esquerda e direita aqui. Está à direita o T+, está na esquerda o T-, né? E agora a gente tem o T- na direita e o T+ na esquerda, né? Que era justamente o que a gente queria. Então, agora só estaria faltando passar esse T+ para aqui, né? Para o outro lado do TC, que é o equivalente de passar esse aqui para a direita. Então, a gente seguiu um protocolo similar, né? Esse termo que está aqui, você junta utiliza a identidade, né? Aqui você utiliza a transformação unitária e você mostra que trocar, né? Esses geradores, né? Os operadores associados a esses geradores, simplesmente vai dar esses 2 operadores trocados e mudando esses coeficientes que estão aqui. Então, a gente encontra uma expressão desse tipo, onde a gente já tem tudo aqui caçado o que tem a ver com T+, né? Só que aqui está um TC, um T-, um TC e um T-.
Ou seja, aqui estaria só faltando botar esse TC para a esquerda do T- ou esse T- para a direita de TC. E aí a gente segue um procedimento similar, né? Introduz a identidade, utiliza transformações unitárias, e a gente mostra que esse aqui pode ser, do mesmo jeito, né? Reordenado, né? O custo, a gente vai acumulando o custo desses reordenamentos nos coeficientes. De fato, aqui finalmente a gente obtém uma expressão, né, para esse produto, que seria já um elemento, né, já como um elemento do grupo, onde esses coeficientes têm essa cara aqui. E uma vez a gente bota esses coeficientes em termos dos coeficientes iniciais, né, os coeficientes lambda maiúsculo, então a gente encontra as nossas primeiras relações tipo BCH novas, né? Ou seja, a gente foi daqui para aqui e encontramos que esses coeficientes estão dados por essas expressões aqui, como função unicamente dos lambdas, né? E uma vez a gente fixe os valores de lambda e de epsilon, então a gente vai definir a álgebra também que a gente está tratando, né? E agora a gente vai para a composição de N elementos. A gente agora quer compor N elementos. Então, para isso, se você compõe, por exemplo, 3 elementos, isso vai ser a composição de um G3 aqui, né? Só que isso é equivalente de você compor um G3 com o termo que a gente encontrou aqui, né? Ou seja, essa composição de 3 elementos realmente é a composição de 2 elementos, né? Que é esse G3 com o elemento que a gente já encontrou. Então, a generalização é bem tranquila, vocês podem ver isso depois, mas você basicamente muda aqui os índices, né? E onde estava o coeficiente associado ao lambda 1, né? Aqui vira um alfa 2, aqui vira o beta 2, né? E aqui vira o gama 2, né? Então, generalizar essas relações é uma coisa mais bem imediata, e assim a gente vê que quando você tem N elementos, né, seu elemento final, fruto dessa composição de elementos aqui, está dado por essa expressão, onde esses coeficientes estão dados aqui por essas expressões, né? São expressões que estão dadas em fórmulas de recorrência. Vocês veem que, por exemplo, aqui o alfa n depende do alfa n-1, né? Diferente aqui, o beta depende do o beta n depende do beta n-1, mas também depende do alfa n-1. Aqui o gama depende do alfa, o gama n depende do gama n-1, mas também depende do beta n-1 e do alfa n-1. Então, esse termo aqui, que seria um independente, né, nesse sentido de não ter, estar envolvido com os valores de beta e de gama, né, esse termo, quando a gente abre ele é escrito assim, em termos unicamente dos lambda, né, dos lambda maiúsculos. E essa aqui é uma expressão que se conhece como uma fração continuada generalizada. Essa fração continuada generalizada é geralmente fácil de ser implementada numericamente. Então, assim finalizamos o cálculo das novas relações BCH, né? E agora a gente vai para um teste de validação, para ver se estão boas ou não essas relações de recorrência que a gente encontrou, né? Então, para isso, a gente vai usar a composição de operadores de compressão. Esses são operadores, né, que quando agem sobre o fundamental do oscilador, geram esses estados comprimidos, né, do vácuo, onde eles são caracterizados totalmente por uma variável complexa, que seria o Z aqui, né, dada por seu módulo e uma face. Esse aqui é conhecido como o parâmetro de compressão, esse aqui é como face de compressão. Não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas o operador tem essa cara aqui, esse operador de compressão, né? Depende dos operadores de criação e aniquilação, e ele pode ser escrito em termos desses operadores K, que satisfazem uma álgebra de Lie, exatamente a álgebra SU11, né? E também a gente tem um operador de rotação, que é um operador que pode ser escrito dessa maneira, né? Então, portanto, pode ser escrito também em termos desses K mais, K menos e KC, né? Ou seja, esses dois operadores, o operador de compressão e o operador de rotação, realmente são elementos do grupo, né? Com umas características bem especiais entre os coeficientes que estariam definindo esses operadores, que
no trabalho estão um pouco mais explicados, mas para a gente aqui não vai ser tão importante isso. Como só o fato de saber que se esses operadores são elementos da álgebra, então a regra de composição que a gente deduz agora, né, que a gente demonstrou, teria que valer também para eles, né? Ou seja, composição de operadores de compressão ou composição de operadores de rotação cabe aqui dentro do que a gente viu como a composição de elementos da álgebra de Lie, particularmente essa álgebra aqui, né? Então, a gente viu que essa composição a gente deduz para N elementos, né? Só que para a composição de dois operadores de compressão, essa lei é conhecida. E essa lei diz que a composição desses dois elementos, desses dois operadores de compressão, aqui caracterizados por Z1 e por Z2, né, que são variáveis complexas, né, ele sempre pode ser escrito como o produto de um operador de compressão e um operador de rotação. Esse operador de compressão é diferente desses dois, né? Note que a composição deles dois não dá um operador de compressão, mas dá esse produto, um operador de compressão com um operador de rotação. E onde esse Z estaria dado por essa variável complexa, né? E os valores o módulo, né, desse operador, e a face desse operador, junto com esse φ aqui, que é um número real, né, podem ser encontrados em termos das variáveis complexas associadas aos operadores de compressão que estão no produto aqui. Então, essa aqui seria a lei de composição para operadores de compressão. É uma lei que, vamos dizer assim, não é fácil de encontrar nos livros de teste da ótica, e tem um que outro artigo onde a gente pode também encontrar, mas por essa razão justamente que a gente mostrou como ela pode ser demonstrada usando as nossas relações, as novas relações BCH. Então, a gente demonstrou essa relação e a gente se sentiu confiante dos nossos resultados, e agora a gente pode passar, então, numa aplicação para sistemas físicos dependentes do tempo. Eu quero aclarar que na linha temporal da gente, realmente, primeiro foi a análise de um sistema dependente do tempo, que é o oscilador harmônico dependente do tempo. Aí a gente deduz essas relações de recorrência, sem saber que a gente estava mexendo com esses elementos da álgebra, né? Até aquela conversa com o Marcos, mas certamente a gente já tinha encontrado as relações de recorrência e vem de uma motivação física. Então a gente vai ver qual que é a motivação física para a gente ter começado a compor esses elementos da álgebra de Lie, né? Porque de repente você começar simplesmente a calcular, né, composição de elementos, sei lá, não faz muito sentido, né? Se você não tem necessidade, de fato, talvez por isso nunca ninguém fez, né? Então, a gente vem de uma necessidade da física, e é justamente em sistemas dependentes do tempo. Então, a ideia é a seguinte, vamos trabalhar diretamente nas álgebras que a gente tem, né? Mas a gente acredita que essa aqui pode ser generalizável para qualquer álgebra de Lie, né? Mas vamos considerar, então, as nossas álgebras, né? Nosso cavalinho de batalha. E teríamos uma hamiltoniana dependente do tempo, que pode ser escrita em termos dos geradores, né, dessas álgebras, onde são satisfeitas essas relações, e dado um epsilon e um delta, a gente vai definir, especificar, né, qual que é a álgebra. E a gente vai escrever de um jeito tipo, meio vetorial, né, o conjunto dessas funções que acompanham os geradores, né, dessa forma aqui, e a gente se pergunta qual que é a evolução temporal do sistema para uma função arbitrária n de t, né? Para funções arbitrárias aqui, eta de t. A resposta disso, né, para sistemas físicos em geral, não é única, né? Não tem uma resposta direta para essa pergunta. A gente pode usar séries de Dyson para expressar formalmente essa solução para o operador de evolução temporal, mas a gente vai mostrar como é que, usando nosso método, a gente pode encontrar esse operador de evolução temporal, né? Então, a gente tem a equação de Schrödinger para o sistema, esse aqui é nosso estado, né? A solução dessa equação de Schrödinger pode ser escrita em termos do operador de evolução temporal, satisfazendo essa condição, e onde essa regra de composição é uma consequência, né, da estrutura desse operador de evolução temporal, e que a gente vai usar
bastante, que tipo, é fundamental para aplicar o nosso método. Essa composição do operador de evolução, ela, se você escolher aqui intervalos de tempo nos quais a função, tipo, a sua hamiltoniana ainda está mudando, então você vai encontrar que cada um desses operadores de evolução temporal também está limitado por uma série de Dyson. Então, a ideia da gente é levar esse intervalo de tempo para que sejam tão pequenos o suficiente para considerar essas funções aqui como constantes. Isso é o que se conhece como time splitting, basicamente é uma discretização do tempo, vamos dizer assim, na qual você divide seu intervalo de tempo no qual você está analisando o seu sistema em intervalos de tempo muito pequenos, que aqui tem o tamanho de tal, e onde você vai dizer que as suas funções basicamente não mudam, são constantes nesse intervalo. É importante que dizer que o tamanho desse tal, o tamanho desse intervalo vai depender diretamente dos tempos característicos dessas funções aqui, Então, assim, vocês me dizem quais que são as funções aqui, a gente analisa quais que são os tempos característicos e a gente pode dar o bem menor os tempos característicos das funções que vocês estão aqui para que isso funcione, para poder dizer que as funções são constantes nesse intervalo. E, portanto, como as funções são constantes nesse intervalo, a gente também vai ter hamiltonianas associadas a cada um desses intervalos constantes e, portanto, os operadores de posição temporal aqui, cada um deles vai ter essa cara aqui, onde esses lambdazinhos já vêm dados pelo produto menos i tal por eta, sendo eta o conjunto dessas funções aqui. Então, a gente poder, já vendo essa expressão aqui, o cálculo do operador de evolução temporal em termos desses operadores de evolução temporal independente do tempo, independente do tempo no sentido de associado a funções que não mudam, no tempo. Você vai ter esses produtos aqui. Só que esses produtos, é um produto de elementos da álgebra, com valores específicos desses lambda aqui. E, portanto, a gente já poderia dizer que o nosso método já pode ser aplicado, você já está vendo elementos da álgebra aqui em produtos, produtos de elementos, pronto. Então, já tem essa cara aqui da representação dos elementos da álgebra. Só que para a gente aplicar a nossa solução, como a gente deixou em termos dos lambda maiúsculos, então a gente primeiro pode usar relações tipo BCH para fatorar uma dessas expressões, deixar esse bando de exponenciais aí, cada trio de exponenciais sendo um elemento da álgebra e, portanto, calculando o operador de evolução temporal como esse produto, Então, é isso, gente. Então, basicamente, dizemos quais que são as funções, características do sistema, as funções dependentes do tempo que estão acompanhando os geradores da álgebra e a gente, então, pode calcular o operador de evolução temporal, tá? Que está dado por essa expressão aqui. Então, vejamos alguns exemplos. No artigo mesmo, a gente mostra como pode ser calculada, como pode ser estudada a dinâmica do sistema, calculando o operador de evolução temporal dela. A gente disse como, mas a gente não calcula. Só vamos mostrar como, dada uma hamiltoniana desse tipo aqui, a gente pode calcular o operador de evolução temporal. Essa aqui é a hamiltoniana de um qubit dependente do tempo. Essas aqui seriam as matrizes de Pauli. E essa aqui é a frequência de Rabi, dependente do tempo. Essa aqui é um controlador, vamos dizer assim, como dizer? Bom, é um detuning efetivo, e aqui é um offset controlado. Essas aqui são as funções que dependem do tempo, tá? Então, as relações algébricas entre os operadores de Pauli estão dadas por essa relação aqui. Então, a gente vê que ela não é diretamente
uma das álgebras que a gente está estudando, pelo menos não na cara, né? Portanto, assim, a gente não gosta dessa expressão, mas se a gente trabalha um pouquinho nesses operadores, né? A gente introduz esses operadores sigma mais e sigma menos, né? Dados como essas combinações aqui, a gente já encontra entre esse sigma mais e esse sigma menos e o sigma z umas expressões que já lembram da álgebra SU2. E mais especificamente, se a gente escreve esses operadores, né, T em termos desse sigma, desta forma, a gente recupera essa álgebra SU2. Ou seja, a gente pode levar a hamiltoniana de estar expressada em termos das matrizes de Pauli desta forma, a uma hamiltoniana que pode ser expressada em termos dos operadores T, onde esses operadores satisfazem uma álgebra de Lie SU2. E onde a gente já teria aqui, então, nosso conjunto de funções que, uma vez elas sejam definidas, né, a gente pode calcular as novas relações BCH e, portanto, o operador de evolução temporal do sistema. Né? Então, a gente não foi mais para frente no trabalho, a gente só deixou indicada como é que você faz isso, né? Mas tem um trabalho da gente que vou apresentar assim, rapidamente para vocês, muitos de vocês já várias vezes viram, mas esse aqui é a fonte, né? É a fonte desse outro trabalho, né? É um trabalho que também foi publicado neste ano, né? Se chama Uma Solução Algébrica Eficiente para o Oscilador Harmônico Quântico Dependente do Tempo. Aqui, os colaboradores, né? Vários deles presentes agora ao vivo, né? Nessa apresentação. Então, a gente tem o oscilador harmônico dependente do tempo. Essa aqui é a hamiltoniana, né? Como a gente viu, esse tipo de escrita hamiltoniana, para a gente não é conveniente para começar a usar o nosso método, mas usando operadores de criação e aniquilação, né? A gente pode escrever rapidamente essa hamiltoniana em termos de geradores da álgebra de Lie SU11, né? E essa é a cara que a gente precisa para poder usar o nosso método, né? Note que aqui esse ρ depende da massa, depende da frequência do oscilador, e delas no instante t igual a zero, que isso é m0, ômega zero, são os valores da massa e da frequência em t igual a zero. Então, vamos trabalhar com massa unitária, vamos dizer que só muda a frequência para estudar o sistema na sua evolução temporal, e vamos realizar o nosso método, vamos realizar esse time splitting para ver como é que você implementa numericamente isso. Então, basicamente, pegar a sua função frequência e discretizar ela de tal jeito, intervalo de tempo tal, de tal jeito que cada uma dessas frequências aqui é considerada constante, né? Nesse intervalo, você pode escolher qualquer valor. Nesse intervalo, né, a gente escolheu para cálculos numéricos o valor limite da frequência, né? Ou seja, ômega 1 seria ômega no tempo tal, ômega j seria ômega no tempo j tal. Né? E isso vai, então, gerar aqui os hamiltonianos associados a cada um desses intervalos, como hamiltonianos constantes, né? dependendo dessas ômega j aqui, desses valores, vamos dizer assim, esses valores constantes discretizados dessa frequência, dessa função frequência. Né? Então, o operador de evolução temporal, né? Cada um desses operadores de evolução temporal associados a cada um dessas hamiltonianas vai ser escrito desse jeito. Né? A gente já viu que esse é um elemento da álgebra. Né? Esses lambdas estão dados aqui por essas expressões. E a gente inicialmente usa relações tipo BCH para escrever esses elementos dessa forma, né? Onde esses lambdas estão relacionados com esses lambdacinhos nessas relações aqui. Né? Depende basicamente do ômega, né? Avaliado no ponto. Né? E, portanto, a gente, desse jeito, encontra o operador de evolução temporal, né? O produto desses elementos aqui, desses operadores de evolução temporal. E encontramos que são alfa, beta e gama n. Tá? Então, a gente já tem esses operadores aqui, esses coeficientes aqui. E agora, o que a gente faz é aplicar no estado inicial do sistema. Ou seja, a gente já tem um operador de evolução temporal, certo? E a gente quer calcular a ação desse operador de evolução temporal sobre o fundamental do oscilador. E a gente vai ver que a aplicação desse operador aqui sobre o fundamental é equivalente de usar da ação de um operador de compressão
sobre o fundamental. Então, a gente vai ter um operador, né, de compressão associado, tipo assim, equivalente desse operador de evolução temporal. E quando a gente aplica ele, então, obtém essa forma aqui para o nosso estado, que é uma forma escrita em termos do espaço de foco, no espaço de foco, né, no espaço das autoenergias. Então, esse seria nosso estado. A gente identifica ele como um estado comprimido, né, caracterizado por um Z, certo? Que está dado por um módulo e uma face, onde esse aqui seria o parâmetro de compressão e esse aqui seria a face de compressão. Esse parâmetro de compressão dá uma informação importante sobre o sistema, porque ele permite dizer quando que o sistema está comprimido, ou seja, quando a variância de uma das quadraturas está por embaixo do limite coerente, né, que é o valor mínimo no qual as incertezas no produto das quadraturas têm valores iguais e minimiza a relação de Heisenberg. Mas aqui o que é importante é ver que esse alfa, né, pode ser escrito dessa forma e pode ser calculado uma vez a gente define quem que são esses lambdas, ou seja, basicamente quem que é a função frequência. Ou seja, vocês dizem quem que é a função frequência e a gente encontra os parâmetros importantes do sistema, ou seja, a gente encontra o estado do sistema totalmente definido no tempo, ou seja, a gente diz quem que é R e quem que é φ aqui. Então, a gente implementou numericamente isso para diferentes funções de frequência. A primeira função frequência que a gente escolheu foi uma função frequência que nos permitisse recuperar resultados conhecidos, né? A gente utilizou esta função frequência, que é uma função não trivial, e que permitiu a gente, esses seriam nossos resultados, né? Os que estão coloridos. Esses aqui que estão no quadro pequeno são os resultados do artigo do Jansky. A gente recupera esses gráficos, né? Num range maior de tempo. A gente tem essa opção, graças aos nossos novos computadores, né? De ver como é que é a evolução do sistema no tempo maior, e a gente recupera, então, essas curvas desse artigo, e a gente já, então, entende que outros resultados podem ser usados para outras frequências, né? E aí a gente usa numa outra frequência, só vou dar mais um exemplo aqui, que seria o exemplo de ressonância paramétrica, onde a gente usa uma função desse tipo, né? A função frequência está dada por uma função harmônica, basicamente, né? Que está apresentada aqui. Tipo, a função frequência está representada por uma função harmônica que também tem uma frequência, né? Essa função harmônica tem uma frequência que tem uma certa relação com o valor médio das oscilações aqui, e a gente vai definir, né, esse valor da frequência da função harmônica, né, que estaria dado pelo produto de epsilon ômega zero aqui, né, como o dobro do valor médio, né, da função frequência, para a gente atingir a ressonância paramétrica. Ou seja, como a gente está botando ômega inicial 1 e ômega final 1,04, né, porque a gente precisa fixar valores numéricos para trabalhar, né? Então, a gente fixou esses aí. Então, esse epsilon teria que ser 2,04, né, que é exatamente o dobro do valor médio das oscilações. E a gente vê como é diferente, né, o parâmetro de compressão para o sistema, justamente em ressonância paramétrica, você tem um crescimento linear do parâmetro de compressão, né, no seu valor médio, enquanto que quando você está fora da ressonância paramétrica, você sempre volta, você vai ter valores periódicos para o parâmetro de compressão, né? Aqui, quando você entra em ressonância paramétrica, você vai e não volta, né? Então, a gente usa também esses resultados para revisar, né, a variância desse sistema. Aqui a gente vê, no caso de uma quadratura, né, a variância de uma quadratura como ela muda no tempo. No caso da ressonância paramétrica, seria aqui esse gráfico que está em vermelhinho, rosa, púrpura, e os outros estariam aqui dados por esses batimentos, né, na frequência. E só para ressaltar que a gente encontrou, então, tipo assim,
um jeito de acessar totalmente a dinâmica do sistema para qualquer frequência que seja uma função do tempo, né? A gente consegue, então, encontrar o estado ao longo do tempo. Então, o jeito que, como esse estado é caracterizado por uma variável complexa, né? Essa variável aqui, a gente pode graficar no plano complexo justamente essa variável. E a gente encontra esses gráficos que viriam ser, né? Se a gente define como é que são os intervalos temporais ao longo dessas linhas, né? Viria a ser meio que uma foto da dinâmica do sistema, né? Para um certo tempo, né? Você teria valores de R e de φ que estariam avançando ao longo dessas linhas, que são umas linhas espirais bem bonitinhas e que elas voltam sobre si mesmas para todos os casos, menos para a ressonância paramétrica, onde essa espiral vai avançando sem voltar, né? Porque esse R, né, que seria o parâmetro de compressão aqui, está indo sem voltar, né? Então, seria o caso dessa espiral aqui, que não volta. E pronto, então, agora uns comentários finais. Eu queria, de novo, agradecer ao grupo, agradecer ao Farina por esses trabalhos. Este ano a gente conseguiu publicar vários trabalhos que são muito lindos e dos quais me sinto muito feliz por ter colaborado com Farina, com o Zarro, com o Luiz, né, com o Adriano, com a Dani, com a galera, né, o Anderson, né? E queria ressaltar que existe um outro trabalho, mais recentemente trabalhado pela gente, no qual a gente estuda um oscilador harmônico, dependente do tempo também, numa transição da frequência, de uma frequência inicial para uma frequência final, né, fixas, através de diferentes caminhos, que podem ser mais rápidos ou mais lentos, né? E a gente estuda como se comporta o parâmetro de compressão para esse caso, né? Essa aí é a função que vai determinar esse comportamento, né? Esse aqui, para diferentes valores de epsilon, né? E a gente tem uns resultados que são muito interessantes para a gente, que eu queria meio que fazer um pouco de publicidade para esse artigo, né? Um artigo que, nesse momento, vocês têm aqui o link para o archive, mas que ainda está submetido, né, a quase 2 meses, estamos esperando resultados e esperando que seja publicado, né? Mas eu queria só mencionar para vocês que um dos resultados mais importantes desse trabalho é que no seu oscilador harmônico, né, se você incrementa ou você diminui a frequência de um jeito não abrupto, você vai encontrar diferentes valores da compressão, né? Basicamente, o que a gente está mostrando nesse trabalho é que não é o mesmo você incrementar ou diminuir a frequência de um oscilador em termos de a quantidade de compressão que você vai produzir no sistema. E é um resultado que encaixa muito bem para o caso de partícula livre, como a gente recupera o caso da partícula livre quando a frequência do seu oscilador vá para zero. Tá? Então, aqui os colaboradores, né, o Carlos, o Luiz, e agradecer a vocês pela oportunidade de apresentar esses trabalhos e pela paciência. Obrigada, Daniel. Acho que eu conheci a parte desses trabalhos, mas você, mas mas assim, certamente que você foi uma das, acho que foi a melhor apresentação que eu já vi você fazendo sobre isso. Obrigado, Dan. Realmente, assim, então, mesmo já conhecendo esses trabalhos, assim, acho que foi uma clareza da exposição muito legal, assim. Bom, obrigado, Dan. Eu ia, então, abrir para perguntas. Dani, Não, desculpa, primeiro a gente tem que bater palma. Eu esqueci disso, é verdade. Desculpa, vamos todos abrir o microfone e bater palma para o Daniel. Obrigado, gente. Obrigado. E agora eu queria abrir para perguntas, comentários. Gente, como eu volto para ver vocês? Acho que consegui. É só interromper o compartilhamento. Ok. Bom, se tiverem perguntas sobre a apresentação, eu volto a compartilhar, então, tá? Uhum.
quem puder levantar a mãozinha no Zoom, mas se não, pode... Acho que somos poucos, pode levantar a mãozinha física também. Pode falar só. Nenhum comentário, gente? Caraca, isso é novidade no grupo. Bom, se ninguém vai falar nada, eu vou falar alguma coisa, então. Daniel, muito bom, parabéns. Achei muito interessante, né? Essas relações todas com aquelas fórmulas de Bacon, Campbell, Outdoor, BCH. Obrigado, Thales. Mas você chegou a ver alguma coisa Eu tô no trabalho, mas eu nunca lembro o que é BCA. O que... Eu acho que eu nem falei agora. É, verdade. Pois é, quando eu li o título, eu não associei, mas aí você começou a falar, eu falei, tá, então são aqueles BCH. Mas eu ia perguntar... E aí é óbvio que você lembrou o nome dos caras. O que eu ia perguntar é se você chegou a ver alguma coisa, se vocês chegaram, né, a ver alguma coisa para o formalismo de Cossete também, porque essas coisas são... Cossete é quando você tem um grupo e tem um subgrupo, né? Aí você tem uma simetria global e parte dessa simetria você promove uma simetria local. E aí, basicamente, sobram algumas variáveis, você pode descrever o seu espaço dessa maneira. Enfim, se você não chegou a ver, não tem problema, só que eu fiquei curioso nesse tipo de... A gente não chegou a ver isso não, Thales, mas a gente, nesse momento, estamos trabalhando num problema que eu acho que justamente tem a ver com isso, que é o problema, como te falei, a gente partiu do oscilador harmônico dependente do tempo e a gente foi chegando nessas generalizações para as outras álgebras. Só que existem outros casos interessantes, por exemplo, onde você não consegue reduzir a sua hamiltoniana para uma única álgebra, né? E esse é justamente o caso que estamos estudando, que é quando você tem dois osciladores acoplados. Quando você tem dois osciladores acoplados, com todo mundo dependente do tempo, acoplamento dependente do tempo e tal, você realmente tem duas álgebras, que seria a SU2 e a SU11, e quando você tem interação entre elas, você gera outras duas álgebras SU11, mas com outros geradores que estão todos misturados aí. Então, eu acho que a gente talvez, nesse momento, vai entrar a estudar esse tipo de formalismos, do qual eu, com certeza, vou querer saber mais depois. Thales. Claro, a gente pode conversar depois. Enfim, parabéns de novo, a apresentação muito boa. Obrigado. Farina levantou a mão primeiro, depois eu dou para o Marcos. Farina. Claro, por favor. É absurdo, se o Marcos levantar a mão no meio de alguém falando, você dá a palavra para o Marcos. Ô, Dani, deixa o Marcos falar, cara. O Marcos, pô, é o nosso grande guru, cara. Então, Não, só depois de você, pode falar. Bom, eu não vou fazer pergunta, eu vou só, primeiro, parabenizar o Daniel. Foi uma apresentação legal, achei que foi, em alguns momentos, um pouco técnica, mas você foi muito claro, mas foi um pouco técnica. Então, eu queria chamar a atenção de coisas que você falou, mas que eu queria valorizar o teu trabalho. Por exemplo, a composição de dois operadores de Glauber, que tem a ver com estado coerente, aquele operador D, é muito simples, que é o D de α1 vezes o D de α2, é D de α1 mais α2 vezes uma fase. Mas quando você vai fazer isso, e aliás, esse tipo de composição te permite, por exemplo, mostrar que quando você acopla o campo eletromagnético quantizado com uma corrente clássica, sempre você gera um estado coerente. Isso é uma continha, uma conta que está nos livros de ótica quântica, lá no Mendel e tudo mais, e que se baseia nessa composição fácil de dois operadores de Glauber. No entanto, a composição de dois operadores de compressão é muito complicada. Eu lembro que eu fiquei muito tempo tentando encontrar, cheguei a perguntar para a galera da ótica, para o Luiz Davidovich, para o Nissim, para um monte de gente, e ninguém me mostrou onde tinha essa fórmula. Até que a gente achou essa fórmula num trabalho, chegou até a comentar com o Marcos, a gente queria que o Marcos demonstrasse, a Dani também, enfim, a gente chegou a pensar nisso várias vezes e não trabalhou nisso, mas aí o Daniel, quando começou a fazer essas novas fórmulas de BCH, um dos testes de consistência foi fazer uma demonstração dessa fórmula.
que não é nada trivial. E eu não conheço nenhum livro, tudo bem, eu também não sou especialista em ótica quântica, mas não está no Barnett, que é um livro super citado, não está na maioria desses livros, eu não encontrei essa fórmula. Eu só conheço essa fórmula lá no artigo do Rhodes, e que ele coloca a fórmula, ele não cita referência e não demonstra. Então, é um resultado muito bacana que o Daniel tem, que é a demonstração dessa fórmula, que foi um teste de consistência. Então, eu queria enfatizar que 2 operadores de compressão não dão só um operador de compressão, dá um operador de compressão vezes um de rotação, sendo que o operador de compressão é de um parâmetro Z, que não é Z1 vezes Z2, Z1 mais Z2, é aquela confusão generalizada. Então, esse era o ponto número 1. O ponto número 2 também é para enfatizar um resultado que ele botou lá no final, que tinha uns gráficos de contorno, e que eu acho muito legal o seguinte: aquelas cores significavam o valor do parâmetro de compressão, e os eixos significavam os parâmetros. Por exemplo, você começa com uma frequência ômega 1, termina com uma frequência ômega 2. Você pode fazer isso lentamente ou abruptamente. Então, tem um outro parâmetro, epsilon, que controla essa velocidade. Então, você tem famílias de funções ali. E o bacana, ao fazer aquele gráfico de contorno, é que você pode chegar e falar assim, dentro do espaço de parâmetros, quais são as regiões que me dão compressão maior do que tanto, ou menor do que tanto, ou em tal intervalo. E eu nunca vi esse tipo de coisa na literatura. Então, eu acho que aqueles gráficos de contorno são espetaculares nesse sentido, porque eles te permitem investigar as regiões do espaço de parâmetros para os quais você tem tanto de compressão, pouca compressão, porque não é assim, se é abrupto, comprime, se é suave, se é adiabático, não comprime. Não é uma coisa 0 ou 1. Você vai tendo uma coisa que comprime pouco e cada vez mais, à medida que vai sendo mais abrupto. Então, o mais natural é isso, é você poder dizer, se eu quero uma compressão com valor de R igual a tanto ou acima de tanto, quais são as regiões dos espaços de parâmetros. Então, era mais para enfatizar 2 pontos muito legais do trabalho do Daniel, que, embora ele tenha falado, eu acho que merecia mais ênfase. Valeu, parabéns, Daniel. Obrigado, Farina. É nóis, né? Textualmente. Agora sim, o grande Marcos Vinícius. Claro, obrigado. Bom, eu queria primeiro parabenizar o Daniel pela apresentação, foi muito bem feita, muito bonita, e parabenizar os autores também, o trabalho foi robusto, muito bonito. Eu não consegui acompanhar os detalhes muito técnicos da álgebra ali, e uma das coisas que eu não entendi, porque passou muito rápido, talvez não tenha visto, talvez seja na página 45, por ali. É a primeira aplicação da fórmula. Primeira aplicação é estrados comprimidos, né? No slide 45, Marcos? Não, por aí, por perto. Sim, exatamente. Aí que começa as aplicações, correto. Você quer que eu bote a tela? Quer que eu compartilhe a tela? Claro. Talvez eu não tenha visto o que eu vou perguntar. Eu vou pagar mico aqui, mas não tem problema, não. Não. Tranquilo. Aqui, você conseguiu ver a tela? Sim, estou vendo. Passa para o seguinte. Tá. Pode passar para o seguinte. Não, é de estado comprimido? Ok, entendi. A primeira aplicação, né? Teste, né? Esse poderia ser, então, desculpa. Esse aqui, por acaso? Eu acho que é antes. Exatamente aí. Você tem o A e o adaga, não é isso? Certo. Com qual você forma os geradores K+, K- e Kc, né? Correto. Você tem um operador R aí, você opera com ele também? Onde que ele entra na álgebra, está fora da álgebra? Como é que está? Desculpa a confusão. Não. Aí eu não utilizo esse operador aqui dentro da álgebra.
Eu só queria destacar aqui, primeiro, o operador de compressão, né? Escrito em termos dessa álgebra, e dizer que um operador de rotação, que tem essa estrutura aqui, ele também pode ser expressado em termos de K+, K- e KZ, e KC. Só que eu não fiz, mas pelo fato dele ter esse produtinho aqui, né? Que tem a ver com esse produtinho aqui, e as relações de comutação entre os operadores de criação e aniquilação, eu falei que dava para ver que esse operador, então, pode ser escrito em termos de K e, portanto, faz parte dos elementos do grupo que a gente está trabalhando aqui nesse G. Mas esse operador de rotação... Ele é absorvido no T+, T- e TC, né? Se você escrever, por exemplo, esse operador, eu acho que aqui eu vou tirar a sua dúvida bem bacana, deixa eu ver. Porque se você escrever esse operador de rotação, em termos dos operadores T+ e T-, você vai encontrar uma forma bem bacana. Deixa eu ver, lembro onde que está. Aqui, está aqui. 38. Já viu ele por aí? 38, equação 38, né? Equação 38. 38? Ah, isso. Obrigado, Marcos. Ah, tá bom, tá bom. Esse aqui. Então, esse operador que você tem aqui, né? Quando você escreve esse ADHA em termos de K, aí você vai ter, né? Em termos de T, né? Que já seria o conjunto das razões algébricas Uma face, né? na parte geral. Tem uma face, exatamente. E tem uma face. Tá bom. Exatamente. Era isso que eu queria saber. Quer dizer, que ele já faz, ele é parte da álgebra gerada pelos T's, né? Sim, exatamente. Ele não é um gerador novo. Tá bom, era isso. Era isso. Valeu, Marcos. E, de novo, obrigado aí, tá? Obrigado a vocês, obrigado a vocês. Mais alguém? Tem algum comentário, pergunta pelo Daniel? Todos tímidos? Bom, então vou parabenizar mais uma vez, Daniel. Parabéns, está muito legal o trabalho. Como eu falei antes, eu já vi você falando sobre isso, mas é a primeira vez que eu vi de maneira tão clara. Então, eu realmente fiquei muito contente. Bom, eu vou pedir para todo mundo bater palmas de novo para o Daniel. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi muito bom mesmo, Daniel. Parabéns. E vou encerrar aqui a gravação. Peraí.